Opa, tudo bem? Tudo certo com você? Bom, chegamos então à aula 1 do nosso projeto Semana da Regência e nessa aula o que nós vamos estudar? Primeiro, o que foi esse período regencial, o que levou a esse momento singular da nossa história. Segundo ponto que nós vamos analisar, quais eram os grandes grupos políticos que estavam brigando para chegar ao poder no Brasil nesse momento. E o terceiro ponto, o que foi aquele momento de 1831, entre abril a junho, chamado de Regência Trina Provisória. Mas antes, é muito importante que você faça os 3 passos básicos, lembrando que se você não realizar, você não vai passar no curso que você escolheu e na universidade que você pretende. Então, lembra, se você não realizar, nem adianta estudar, você não vai passar. Então, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários uma sugestão, um elogio, uma crítica, um complemento àquilo que nós estudamos. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para o nosso trabalho, certo? E, por último, o material que você precisar apostilado em PDF, você encontra desta aula no nosso grupo do Telegram, que o link está embaixo na descrição e no primeiro link fixado, certo? Vamos para a aula então? Já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis? Já pegou sua caneta? Sim? Então vamos lá. Galera, sempre quando nós comentamos sobre período regencial no Brasil, é muito importante que a gente, antes de tudo, se oriente no tempo. De quando até quando que esse período regencial ele aconteceu. Então vamos para as datas. É claro que nesse período nós tivemos vários fatos históricos, nós tivemos várias peculiaridades que foram ocorrendo neste período, que foi um curto período, mas um período muito importante da nossa história. E de quando até quando foi isso, Tiago? De quando até quando ocorreu esse período regencial? Bom, o período regencial no Brasil, ele vai de 1831 a 1840. Então de 1831 a 1840, nós tivemos o período regencial no Brasil. Bom, o que foi esse período? Antes da gente entender o que foi esse período, é muito importante que a gente tenha em mente uma peculiaridade que muitos alunos esquecem, que muitas vezes, quando você consulta materiais, quando você consulta apostilas, isso não está ali para que você leia e para que você entenda. Esse momento do período regencial no Brasil, claramente, é um período que fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado, certo? Então, qualquer livro de história que você pegar, vai ter isso. Só que tem uma informação que normalmente não aparece para você, que era que esta forma de governo, que eu já vou explicar o que foi, ela estava prevista, então anota isso no seu caderno, ela estava prevista na Constituição Federal de 1824. Mas, professor, essa previsão constitucional, se eu agora acessar a Constituição naquele momento, naquele período, quais os artigos que eu vou encontrar? Inclusive, você vai achar isso em nosso material, que os artigos que foca nessa previsão constitucional, nesse período regencial, eram os artigos, isso é importante, informação para que você se oriente no tempo, para que você se oriente formalmente no que estava acontecendo no país. Artigos 121 até 123. Então, se você pegar para analisar os artigos 121 até 123 da Constituição Federal, você vai encontrar o que foi esse período regencial de uma forma legal. Agora, vamos descomplicar. Vamos entender o que foi o período regencial. Foi aquele momento em que o Dom Pedro I, ele volta para Portugal e ele deixa em seu lugar, ele abdica de seu trono enquanto imperador do Brasil para o seu filho, Dom Pedro II. O grande problema era que o seu filho, Dom Pedro II, naquele momento, só tinha 5 anos de idade. Lembrem que o Dom Pedro II, ele nasceu em 1825, ele nasceu em dezembro de 1825. O momento em que o Dom Pedro volta para Portugal, abdica do trono aqui no Brasil, a favor do seu filho, foi em abril de 1831. Ou seja, o Pedrinho, o pequenininho Dom Pedro II, ainda nem tinha 6 anos completos. Ele era uma criancinha. Então pensa só, o Dom Pedro I vai embora e deixa o poder com essa criança. Obviamente que a criança não poderia assumir enquanto imperador do Brasil, correto? Então enquanto o Pedrinho, o menininho de 5 anos de idade, não atingisse a maioridade, para que aí sim ele pudesse assumir como imperador do Brasil, nós tivemos representantes legais, nós tivemos regentes. É isso que você precisa entender. A regência, ela é simplesmente isso. É um momento onde você tem representantes, é um momento onde você tem regentes que estão substituindo de uma forma legal, prevista na Constituição Federal da época, o menininho, o Dom Pedro II. Então, por isso o momento da regência. Esse momento da regência foi um período muito complicado da nossa história. Foi um período com várias revoltas, foi um período com várias rebeliões. Inclusive, nós vamos ter uma semana das rebeliões e revoltas regenciais. Então isso nós vamos estudar também aqui no canal. Por isso que você não pode ficar sem se inscrever. Por isso que você não pode ficar sem acompanhar o nosso trabalho. Porque senão você vai perder uma parte muito importante da nossa história, uma parte muito importante do nosso conteúdo. Então vamos lá. Nós já sabemos o que é a regência, que foi um momento onde o Dom Pedro II, por ser criança, estava sendo substituído por representantes legais, certo? Isso durou 9 anos.
Isso durou de 1831 a 1840 e foi um período muito singular da nossa história. Só que para que a gente continue, para que a gente prossiga na história, é necessário que a gente entenda algo muito peculiar e algo muito importante. E aqui eu vou usar como exemplo um ditado que diz: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Como assim, Tiago? Bom, para que a gente entenda daqui a pouquinho os grupos políticos, é necessário que a gente compreenda algo muito importante que estava acontecendo não só no Brasil, mas que era um movimento também que estava ocorrendo em várias partes do mundo, desde o final do século XVIII, desde o momento em que ocorreu, por exemplo, a Revolução Francesa, que era uma onda liberal no Ocidente. Ou seja, é aquele momento onde forças políticas, onde grupos sociais, eles começam, de certa forma, e claro, cada um com os seus interesses, a brigar contra uma ordem centralizadora, a brigar contra um poder absolutista, a brigar contra um déspota. Ou seja, nós, enquanto sociedade, estamos brigando por mais liberdade, estamos brigando por mais autonomia, estamos brigando por mudanças sociais, por mudanças culturais. Isso não foi só um movimento brasileiro, isso foi um movimento de várias partes do Ocidente. Então nós podemos sim fazer uma ligação com outras questões que estavam ocorrendo em outros países, certo? Então, no momento em que eu escrever para vocês aqui no quadro Onda Liberal, é para que a gente entenda o contexto político deste momento específico da nossa história. Então, se você está resolvendo, por exemplo, uma questão de prova e pergunta para você como foi esse contexto político depois da abdicação do Dom Pedro I ao trono, de deixar esse poder para uma criança e nesse momento representantes legais assumirem enquanto Dom Pedro II não tinha a maioridade. É muito importante que a gente entenda esse contexto da onda liberal. Inclusive, muitos livros de história colocam que é neste momento que efetivamente os brasileiros começam a chegar ao poder. Porque se você retornar na nossa história, nós tivemos um período colonial que durou mais de 3 séculos. Depois nós tivemos uma proclamação da independência em que Dom Pedro I assume enquanto imperador e todas as decisões, até por conta do poder moderador, estavam muito nas suas mãos. E Dom Pedro I era um português. Ou seja, por mais que nós tivemos ali brasileiros com, claro, certa influência no que estava acontecendo, o poder nunca tinha estado efetivamente na mão dos brasileiros. E quando eu digo aqui o poder nunca tinha estado na mão dos brasileiros, eu não estou falando das classes mais pobres, eu não estou falando do povão. Aqui a gente precisa entender que nós estamos falando de uma elite brasileira que chega ao poder nesse período. O próprio Dom Pedro II era brasileiro. O próprio Dom Pedro II era nascido aqui no nosso país. Então é importante que a gente entenda todas essas questões e a importância que esse momento teve para a nossa história. Bom, a partir dessa onda liberal que nós estamos estudando, nós vamos entender as forças políticas que estavam brigando nesse momento para conseguir chegar ao poder. Lembra que quando os gatos saem, então o gato saiu, o grande político abdicou, deixou ali para o seu filho. Agora era o momento dos adultos, dos ratos, tentarem tomar controle da situação, tentar realmente dominar aquele cenário nacional, certo? Tá compreendendo até aqui? Se tiver muito rápido, você retorna no início da aula. Se não, continua acompanhando. O importante aqui é que você entenda a complexidade do conteúdo. Eu não vou ficar aqui só jogando informações para você, não. Aqui você vai ter uma aula completa, como se eu estivesse realmente com você aqui na minha frente, explicando para você um período da nossa história. Bom, vamos lá. Quais foram os 3 grupos políticos que estavam nesse momento brigando para chegar ao poder? Então, nesse contexto de onda liberal, nós precisamos entender os grupos, copia aí no seu caderno, os grupos políticos. E a respeito desses grupos políticos, como que eu vou organizar o meu raciocínio? Como que eu vou organizar aqui para que você entenda, para que fique claro, para que fique mais fácil? E claro, se você está com material, fica melhor ainda. Até para que a gente tenha um incentivo para que você use o material. Em alguns momentos dessa aula, eu vou pegar o material que eu disponibilizei para vocês e vou usar esse material para explicar determinados elementos desse conteúdo, certo? Mas vamos lá. Bom, a respeito dos grupos políticos, é importante que a gente entenda que nós tínhamos uma ala liberal. Se aproveitando, claro, desse contexto de onda liberal, nós tínhamos uma ala liberal. E essa ala liberal, nós podemos dividir em 2 grupos. Essa ala liberal, ela não era homogênea. Era uma ala liberal, um partido liberal heterogêneo. Heterogêneo dividido em 2 faces, certo? Qual era a primeira? Então aqui nós temos os chamados liberais moderados. Não esqueça desse termo. Então, nessa ala liberal nacional, nós tínhamos um primeiro grupo chamado liberais moderados. Ou seja, pelo próprio nome, a gente já consegue perceber o seguinte: os caras eram liberais, obviamente, mas eles não queriam tantas mudanças assim, correto? Pensa, liberal moderado. Bom, só que a gente não pode falar isso de uma forma tão abstrata. Eu preciso entender qual era o grupo majoritário que estava, nesse momento, nessa ala dos liberais moderados. E aqui nós temos, enquanto integrantes, aristocratas. E quando eu falo aristocratas, obviamente, eu vou entender que eram, sim, proprietários de terra, aristocratas, proprietários de terra. Vamos escrever aqui que temos espaço. Aristocratas, proprietários de terra, que basicamente estavam localizados no centro-sul do país.
certo? Então nós tínhamos esses aristocratas brasileiros do centro-sul do país, esses proprietários de terra, que estavam, em sua maioria, nessa ala dos liberais moderados. Bom, o que essa galera queria? E agora a gente precisa entender algo muito importante. Pessoal, nesse momento da nossa história, e não só nesse momento, nós sentimos o reflexo disso que eu vou falar agora até hoje, mas pensem naquele momento no século XIX. Pessoal, esses aristocratas, esses proprietários de terra, eles também tinham poder político. Seja de uma forma direta, eles mesmos enquanto eleitos, eles mesmos enquanto políticos, ou de forma indireta, ou seja, pessoas que, de certa forma, tinham se tornado políticos para defender os interesses de determinados grupos. Ou seja, eu, Thiago, saio como deputado, tenho uma bancada ruralista muito grande patrocinando a minha campanha para quando eu chegar ao poder, eu brigar por essa bancada. Então, esses aristocratas, esses proprietários de terras, eles tinham poderes políticos, principalmente no legislativo. Então, olha que interessante, galera. Esses liberais moderados, eles não queriam grandes revoluções sociais. Eles não queriam, por exemplo, nesse momento, uma mudança à república, que todos tivessem direito ao voto, que nesse momento tivéssemos a abolição da escravidão. Eles não tinham essa luta defendendo essa bandeira. O que eles queriam, galera? Olha que interessante. E aqui nós temos as pretensões desse grupo. Primeira coisa muito importante. Defendiam. E o que eles defendiam? Agora é importante que a gente entenda quais são as defesas dessa galera. Então, vamos pensar no legislativo. Vamos pensar no poder legislativo. Isso você já estudou, você sabe que poder é esse. Esse poder legislativo, o que eles queriam? Porque basicamente ou eles estavam ali, ou pessoas que trabalhavam para eles faziam parte desse grupo. Eles queriam uma maior autonomia e poder. Olha que interessante. Por que maior autonomia e maior poder? Eu já falei para vocês que durante o primeiro reinado, com o Dom Pedro I tinha um poder moderador. Então, não interessava muitas vezes o que o legislativo legislava. Ele ia lá com o seu poder moderador e barrava, mudava. Ele tinha um poder muito grande. Agora aqui não. Aqui eles falam, olha, eu quero uma autonomia e eu quero um poder. Obviamente que se eu estou falando de autonomia e de poder do legislativo em relação a proprietários de terra, você tem sim uma busca por também autonomia regional. Mas aí quando eu falo dessa autonomia regional, quando eu falo dessa autonomia do legislativo, eles não queriam também a liberdade total, porque eles precisavam que tivesse alguém a nível federal que segurasse as pontas. Então eles defendiam, sim, um governo forte, centralizado. Um governo federal forte que realmente conseguisse tomar conta da situação em caso de problema. Então, quando nós falamos desse grupo, é muito importante que nós estamos sempre analisando. Era uma ala que queria uma autonomia, mas que essa autonomia não era tão autonomia assim. Por quê? Porque eles falavam, cara, é necessário que a gente tenha alguém ali forte que vá nos ajudar caso nós precisamos. Então, eles também defendiam um governo centralizado forte. Lembrando que tudo isso que eu tô falando para vocês tá aqui, ó, nesse material, tá tudo escrito aqui para vocês, certo? Inclusive com a previsão constitucional, com a previsão legal, coloquei para vocês todas as informações que vocês precisam sobre esses grupos e aqui agora no quadro eu vou fazer o que para vocês? Eu vou ilustrar como isso acontecia naquele momento, certo? Bom, só que pra gente analisar esses grupos, é importante que a gente entenda também, cara, quais eram os grandes nomes. E aqui, se vocês desejarem copiar, é muito importante que vocês entendam que nós temos 3 grandes nomes desse grupo dos liberais moderados. Primeiro, Padre Diogo Feijó. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse Padre Diogo Feijó, porque ele foi importante na regência. Nós tivemos desse grupo também um jornalista chamado Evaristo da Veiga. Então, nós tivemos 2 grandes personagens nesse momento desse grupo, certo? Diogo Feijó e o jornalista Evaristo da Veiga. Então, um jornalista e um padre, certo? Então, claro que nós tivemos outros nomes, mas são nomes importantes se vocês desejarem anotar no caderno, caso vocês forem prestar uma prova que seja mais específica, uma prova que seja mais trabalhosa, correto? Bom, esse era a primeira ala da ala liberal. Só que nós tínhamos também um segundo grupo, e esse segundo grupo, ele era também muito importante em todo esse contexto. Esse segundo grupo, chamado de liberais exaltados. Aqui o negócio já muda. Liberais exaltados. Ou seja, os caras queriam sim uma mudança mais brusca, os caras queriam uma mudança mais abrupta, correto? Bom, só que a gente precisa entender quem estava nesse grupo, quem era realmente o grupo que integrava essa ala. E aqui quando nós falamos dos liberais exaltados, nós podemos colocar pequenos proprietários e também, estou quase sumindo da tela, mas não esqueçam de copiar, então pequenos proprietários e profissionais liberais.
pequenos proprietários e profissionais liberais, correto? O importante é a informação. Nem que em algum momento eu suma da tela, mas o importante é a informação. Bom, galera, a respeito desses pequenos proprietários e profissionais liberais, o que eles queriam? E aqui eles brigavam realmente por uma grande autonomia. E quando nós falamos dessa grande autonomia, a gente precisa entender o que essa galera defendia. Então vamos colocar aqui, ó, defendiam. Quem defendia, professor? Esses liberais. Vamos colocar uns pontinhos mais destacados para que fique mais fácil para que vocês depois anotem, para que vocês se organizem no caderno. Lembrando que vai ser uma aula bem completa, vai ser uma aula bem específica, que você vai ter uma série de informações, vai ser uma aula, sim, que ela vai durar mais uns 15 minutos ainda, porque eu quero que vocês aprendam, porque eu quero que vocês entendam. O importante aqui é que vocês tenham informações, certo? Para que vocês consigam depois resolver as questões, resolver os exercícios e arrebentar na prova. Bom, o que esses pequenos proprietários e profissionais liberais defendiam? Olha que interessante um princípio aqui agora, galera. Quando a gente fala da defesa, nós podemos colocar aqui algo chamado de federalismo, ou seja, uma autonomia regional. Inclusive, parte desse grupo defendia até mesmo um governo republicano. Poxa, por que não uma república federalista? Por que não uma autonomia regional? Por que não uma organização onde você tira o poder das decisões em demasiado de um governo centralizado? Então, olha que interessante. Era uma mudança de concepção. Inclusive, muitos defendiam até mesmo uma organização republicana. Bom, o que mais eles queriam? Eles queriam que fosse abolido, exterminado o poder moderador. Então, tudo isso que eu estou falando, vocês podem escrever. Eles queriam que fosse exterminado o poder moderador. Queria que o Conselho de Estado, que existia no Império do Brasil, fosse exterminado também. Queria que acabasse o Senado vitalício e queria uma extensão, nesse momento, inclusive, do direito ao voto. Então, olha que legal, gente. Então, vamos colocar essas informações. Eu estava só citando, mas é importante escrever. Então, vamos colocar aqui, ó. Defendiam o federalismo, uma expansão do direito ao voto. E aí vocês podem colocar também todas aquelas questões que eles não gostavam. Então eles não gostavam do Conselho de Estado, eles não gostavam do Senado vitalício, eles não gostavam do poder moderador, certo? E não esqueçam de copiar, façam uma observação que nós tínhamos sim integrantes desse grupo que defendiam até um sistema republicano no Brasil, certo? Então olha que interessante. A ala liberal, ela vai ter uma fragmentação em dois grupos, os liberais moderados e os liberais exaltados, correto? Tranquilo? Fácil demais, né? Bom, o que mais nós temos? Aí nós tivemos um grupo chamado dos restauradores. Esse grupo também está no seu material, tá bom? Esse grupo dos restauradores. Vamos colocar ele aqui no cantinho para que a gente não esqueça dessa galera. Lembrando que esse grupo, ele durou muito pouco. Por quê? Porque após a abdicação do trono, alguns poucos anos depois, o Dom Pedro I morreu. E aí, a partir do momento que o Dom Pedro I morre, esse grupo fica um tanto sem força. Por quê? Olha o nome, restauradores. E aqui nós tínhamos principalmente portugueses nesse grupo. É algo que eu coloco para vocês no material, a importância do nosso material. Olha o que está escrito aqui, ó. Composto de burocratas e grandes comerciantes portugueses. São essas informações que a gente vai colocar. Então vamos colocar aqui, ó. Burocratas, ou seja, membros do governo, burocratas e comerciantes portugueses. Comerciantes portugueses. Tiago, o que esse grupo defendia? O que esse grupo queria? Então vamos colocar essa informação. Defendiam o retorno do Dom Pedro I. Olha que interessante. Buscavam reconduzir Dom Pedro I ao trono. O grande nome desse grupo era um cara que vocês vão escutar falar ainda nas nossas aulas, chamado José Bonifácio, tá bom? O grande nome desse grupo era o José Bonifácio. Tiago, desse segundo grupo, não tinha um grande nome, não tinha alguém de destaque que eu possa colocar? É claro que você pode escrever aí no teu caderno um cara chamado Antônio Borges da Fonseca. Então, José Bonifácio, Antônio Borges da Fonseca, esse primeiro grupo, Diogo Feijó, que era o padre, e o jornalista Evaristo da Veiga, que eu já falei para vocês. Então, o que esse grupo, esse último grupo, ele defendia? O retorno de Dom Pedro I. Retorno de Dom Pedro I. Bom, esses eram os três grupos que brigavam, que queriam chegar ao poder. Só que a gente vai analisar que ao longo da regência, exceto esse grupo que vai perder muita força, nós temos sim, em muitos momentos, pretensões. Ora desse grupo, ora pretensões principalmente desse grupo sendo colocados em prática. Mas isso a gente vai analisar ao longo da aula. Agora é importante a gente entender o que ocorre a partir do momento em que o Dom Pedro I ele sai do país. Por quê? Porque nós tínhamos grupos, tá? Mas e na prática? Quem que herdou esse poder? Quem que foi realmente o representante? O que aconteceu no Brasil nesse momento, galera? Então vamos lá. É nesse momento em que você vai passar agora a régua. Então você vai passar a régua, você vai fazer um risquinho. E o que você vai escrever? Você vai escrever assim no teu caderno. Você vai colocar que no ano de 1831. Ano de 1831. Professor, de quando até quando? De abril
a junho, de abril a junho, então durou pouco, tá? Então vamos lá, ó, de abril a junho de 1831, o que nós tivemos? Eu vou sumir um pouquinho da tela agora, tá? Nós tivemos a regência trina, e agora eu vou escrever de cor diferente, regência trina provisória. Regência trina provisória. Aqui eu vou direcionar nossa câmera para que você consiga ler, para que você consiga acompanhar. Então, regência trina provisória. Professor, por que essa regência trina provisória ela assumiu o poder? Porque na Constituição estava que nós teríamos que ter uma regência trina permanente. Pelo menos na Constituição, se você pegou o nosso material, se você leu. É que os nossos grandes e excelentíssimos políticos estavam em recesso parlamentar, estavam de férias. Então, poxa, o Dom Pedro abdicou no momento em que os caras estavam de férias. Tinha muita gente que nem estava no Brasil nesse momento. E vocês sabem que naquela época as comunicações, transporte era muito difícil. Não era você pegar um aviãozinho de um lugar e chegar no outro local de aviãozinho. Não existia isso. Então o que aconteceu? Eles tiveram que se ajustar ali em quem estava para conseguir assumir o poder, para que depois, quando tudo voltasse à normalidade, aí sim eles conseguissem definir qual seria a regência trina permanente que estaria no poder até que o Dom Pedro II tivesse a maioridade. Mas vamos lá. Quem assumiu, quais foram as pessoas? Aqui eu vou citar para vocês esses homens, vocês não precisam ficar grilados com esses nomes e, de novo, vamos valorizar o nosso material. Quero que vocês criem essa cultura de toda a aula, baixar o material como se você estivesse realmente numa sala de aula com o seu livro didático. Bom, nós tivemos 3 homens que lideraram essa regência trina provisória. Quais foram esses 3 homens? Bom, Carneiro de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Então vamos lá. Se você está com preguiça de baixar o material, se você não quer acessar o nosso grupo do Telegram, você pode escrever regência trina provisória, os 3 homens, Carneiro de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva, certo? Bom, esses 3, como vocês estão observando, eles governaram por um curto período de tempo, mas nós tivemos medidas importantes sendo tomadas neste período no Brasil. E tem muita coisa que eu vou citar para vocês que vocês já estudaram no período do Primeiro Reinado. Se você nunca estudou o Primeiro Reinado, volta, porque a nossa aula está chegando a 30 minutos. Se eu ficar recapitulando tudo que já foi estudado, as coisas não vão funcionar, certo? A gente vai ter uma aula de 1 hora aqui. Então vamos lá. Bom, primeira medida, galera. Vocês sabem que muita gente, durante o Primeiro Reinado, foi preso por questão política. Então, quando esses 3 assumiram, na regência trina provisória, nós tivemos uma anistia aos presos políticos. Não só uma anistia aos presos políticos enquanto eles estavam no poder, mas nós tivemos também uma readmissão, um retorno do Ministério dos Brasileiros. Professor, mas eu não tenho nem ideia do que o senhor está falando. Lembrando, tem muita coisa que você vai precisar retornar ao que você estudou no Primeiro Reinado, senão vai ficar muito abstrato. Então eles chegam e começam ali a colocar as asinhas de fora, tentando camuflar um pouquinho, retornar aquilo que o Dom Pedro I não tinha gostado, que ele tinha aprendido, que ele tinha exterminado, e os caras começam, lembra? Que os brasileiros, os ratos, começam a tomar o poder, então eles começam a colocar ali as manguinhas de fora, certo? Bom, além disso, o que acontece, galera? Nós tivemos, e é muito importante porque isso está no nosso material também, essa galera, eles não puderam usar o poder moderador. Então é importante, escreve no teu caderno. Eles não puderam usar o poder moderador. E além disso, a gente já está encerrando a nossa aula, eles elaboraram a lei regencial. Vou até escrever de cor diferente. Elaboração da lei regencial. O que seria essa chamada lei regencial? Que está bem certinha no nosso material. Estou falando muito do nosso material, que é para você acessar o nosso grupo, que é para você ir até lá e baixar, porque o material é de qualidade. Bom, definia-se que a regência seria composta de 3 membros, eleitos pelos deputados e teria um caráter permanente. Lembra que eu falei para vocês? Tinha uma previsão legal na Constituição, os caras só estão reforçando essa previsão legal da Constituição. Falando, olha, a partir do momento que tudo voltar à normalidade, tem que ter regente permanente. E esses regentes eleitos por esses deputados, correto? Esses regentes que seriam eleitos não poderiam usar o poder moderador, então nem a regência trina provisória podia usar o poder moderador, e nem a regência trina permanente podia usar o poder moderador. E os regentes não poderiam declarar guerra, conceder títulos de nobreza, vetar leis e nem dissolver a Câmara, certo? Vamos lá. Então eles não podiam, além de não poder usar o poder moderador, não podiam declarar guerra, não podiam conceder títulos de nobreza, vetar leis e nem dissolver a Câmara, correto? Bom, eles ficaram pouco tempo no poder, como já foi falado, porque daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai estudar como foi a regência trina permanente e como chegou até o momento em que nós tivemos um só regente durante 2 períodos da nossa história, até chegarmos ao golpe da maioridade, certo?
Bom, galera, vocês que já acompanham o canal sabem, as nossas aulas, elas não são superficiais. Eu busco trazer para vocês o máximo possível de informação. São aulas, sim, compridas, são aulas extensas, mas são aulas que você pode ter acesso a muito conteúdo e tudo isso de graça. Então, se você quer aprender história definitivamente, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal, comenta o que você achou da aula. Lembrando que nós teremos uma aula amanhã para complementar esse conteúdo e depois nós teremos 3 aulas de resoluções de exercícios, uma 4ª aula depois dessas aulas de conteúdos, onde eu vou dar indicações de leituras, de obras e de complementos para vocês e, quem sabe, como parte de uma 7ª parte desse conteúdo, uma live para que a gente tire as nossas dúvidas sobre esse conteúdo, certo? Mas sobre tudo isso você só vai saber se você acompanhar o nosso trabalho, se você seguir as nossas redes sociais que está na descrição do vídeo e se você, claro, seguir o nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Se você não se inscrever, você não vai ser aprovado, correto? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula, é bastante informação, é bastante coisa, baixem o material e nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo!